Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciando a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por este dia, por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, convido a todos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ler o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos falar hoje sobre conciliação. Concilia-se depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Jesus. Então, esta passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Então, o que quer dizer esse trecho? Muitas pessoas, quando morrem, que chegam lá na espiritualidade e se deparam com os seus inimigos de outrora, aí esbarram, com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Ou seja, se nós estamos a caminho com os nossos adversários, com pessoas que muitas vezes a gente não consegue conviver muito bem, porque somos diferentes, pensamentos, ideias diferentes, e que muitas vezes essas ideias, esses pensamentos não batem, e aí a gente prefere se distanciar desta pessoa. Mas aqui o convite é que a gente faça a nossa conciliação enquanto estamos a caminho com ele. Porque se depois a gente deixar para depois, pode ficar muito mais difícil. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Ou seja, faça a tua parte, pratique o bem, faça o bem para essa pessoa, tenha bons pensamentos em relação a essa pessoa. Vibre o bem para esta pessoa. É isso que Jesus nos recomenda. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Então, Jesus está nos dizendo para que a gente possa corrigir os nossos erros do passado. Porque muitas vezes a gente depara com pessoas aqui na Terra
que a gente tem uma animosidade em relação àquela pessoa, ou aquela pessoa também tem uma animosidade em relação a nós. E a gente não sabe o porquê. A gente não teve nenhum tipo de problema aqui, mas só não se batem, né? Parece que a energia não bate. Então, muito provavelmente, foi um inimigo nosso do passado. Por isso aqui que ele fala, para a gente corrigir quanto for possível, relativamente aos erros do passado, para que a gente possa movimentar e revelar boa vontade de nos aproximar, de nos desculpar, de fazer o bem. Então ele diz, insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, caracteriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Então, muitas vezes a pessoa é doente. Mas ela não tem nenhum problema de saúde, que a gente vê, porque ela pode ter algum problema mental, algum problema emocional, problemas espirituais. E tudo isso leva a um mau comportamento. Tudo isso leva a pessoa a agir erradamente, erroneamente. Então, por isso é que Jesus sempre nos pede para que a gente tenha paciência, compreensão, tolerância, para que a gente possa auxiliar e ajudar esse irmão ou essa irmã. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Então, é como ele fala aqui, se mesmo assim, né, você agindo no bem, fazendo a sua parte, cumprindo com a sua tolerância, com a sua paciência, com o seu arrependimento de coisas que talvez você fez no passado, mesmo você pedindo desculpa, mesmo você fazendo o máximo que você pode para melhorar essa situação, e mesmo assim essa pessoa se torna irredutível, e se mesmo assim ela te entregar ao juiz, pelo menos você vai ter provas do bem que você praticou, do bem que você estendeu a essa pessoa. Então isso já te ajuda. Então todo o bem que a gente faz não é em vão. É isso que a gente precisa entender. Aí a gente fala assim, mas a pessoa não tá nem aí para mim, ou ela faz coisas que me desagradam, então eu não quero saber dessa pessoa. Mas Jesus nos mostra que a gente precisa fazer a nossa parte, fazer o bem para essa pessoa. Porque Deus está vendo, Jesus está vendo, a espiritualidade maior está vendo. Então isso é o que importa, a gente fazer o bem. Um julgamento legítimo inclui todas as peças. E somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência
e espera confiante. Então, o convite é esse: concilia, faz a sua parte, fique de consciência tranquila, porque o bem sempre vai prevalecer. E lá na frente, esse mesmo irmão pode enxergar o bem que você está tentando proporcionar a ele e ele não está enxergando, ele não está aceitando. Então, façamos sempre o bem, que o bem sempre prevalece. E vamos nos reconciliar uns com os outros. Vamos deixar as coisas pequenas de lado. Não vamos levar a ferro e a fogo coisas passageiras. Então, façamos o bem, tenhamos, o nosso coração aberto para o perdão, para o amor, para a prática do bem. Então, fica aí para a gente refletir sobre isso. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz neste dia. Gratidão.